Segunda! Sincera! Segundou! Mais uma vez, meus amigos, vamos nessa para mais uma rodada de perguntas para a falação de água sobre guitarra, que é a melhor coisa para se fazer no comecinho da semana, não? Vamos nessa, hoje diretamente, sem enrolação, diretamente, logo voando direto para a primeira pergunta. Guitarras com apenas um potenciômetro de volume, tem algum segredo? Então, Koala Nu, grande lance é o seguinte, meu velho, quando você vai decidir o que é que você vai colocar ali na parte elétrica da sua guitarra, tudo que fique entre o seu captador e o jack de saída vai interferir consideravelmente no som. E aí a forma que isso vai interferir é totalmente relativa ao que você vai colocar, ao que você vai utilizar. Mas no geral, quanto mais coisas você coloca nesse sinal entre o captador e o jack, é quase como se você estivesse dando uma comida no som da guitarra, saca? E o que eu tô querendo falar com isso é como se você perdesse um pouco de frequências, o seu sinal ficasse um pouco menos quente. Isso aí que você citou é uma coisa que muita gente faz exatamente para desprezar o botão de tone, para que ele não interfira no sinal e vai ser como se ele estivesse sempre no 10, saca? Isso é interessante caso você não precise, né, utilizar o botão de tone e caso você queira empurrar mais sinal diretamente do seu captador, colocando o mínimo de coisas entre o captador e o jack. Basicamente por isso que a galera faz isso. Porque os potenciômetros, eles não têm nenhum tipo de amplificador ali, né? Então o potenciômetro no 10 é como se fosse todo o sinal passando por ele e você tem a opção de zerar aquele sinal. Só que só de passar pelo potenciômetro já muda um pouco o som e o sinal já fica um pouco mais fraco. O sinal, no caso, do captador. Então quando você remove algumas dessas partes do sinal, o sinal vai ficar um pouco mais forte. Mais forte significa com mais ganho e abrangendo um espectro maior de frequências, tanto para o agudo quanto para o grave. E é por isso. Próxima pergunta. Como costuma ser a ligação dos equipos em bares e casas de show? Então, Klebs, isso aí é totalmente relativa à estrutura do lugar que você vai tocar. Vai depender muito do lugar, do tipo de som, do tipo de evento, se vai fornecer o backline ou não. Inclusive, dependendo da cidade, o que é tido como backline, que é tipo o equipamento que fica atrás do PA, né? Tipo amplificadores de guitarra, corpo de bateria, etc. Isso, dependendo da cidade, muda também. Então é bom vocês ficarem ligados caso vocês forem tocar em outras cidades. Dependendo da cidade, quando está o backline incluso, isso pode significar que, por exemplo, tem um corpo de bateria ou não tenha o corpo de bateria. Pode significar que, por exemplo, o corpo de bateria venha com ferragens ou venha totalmente nu, sem nenhum tipo de ferragem. Então é sempre bom vocês se informarem antes de tocarem nos locais, descobrir o que é que vai ter disponível, né? E aí é 100% relativo, né? Por exemplo, semana passada eu toquei num lugar em que tudo, literalmente tudo, é ligado em linha, inclusive a bateria é eletrônica e todo mundo monitora isso por ponto, que é para manter realmente o máximo controle do volume no ambiente e tentar fazer com que fique o mais agradável possível, diferente de alguns bares que são mais bagunçados, né? Tipo, é mais zoada, a bateria de verdade, bateria acústica, amplificador de guitarra gritando. Então é tudo totalmente relativo. Sempre bom se informar muito bem o que é que vai ter na casa antes de sair de casa para tocar, para não ter nenhum tipo de surpresa. Próxima pergunta. Qual a melhor forma de usar retorno no palco ou igreja? Uma pergunta que inclui o que eu falei na pergunta anterior, que vai ser novamente totalmente dependente do sistema da casa. Por exemplo, essa casa que eu citei na pergunta anterior, que o retorno é todo feito no ponto, é massa porque a casa já se estruturou previamente para ter esse tipo de som. Então a mesa, o equipamento que eles têm lá na casa, tem auxiliares separados para cada músico que pode fazer o seu retorno no seu ponto de forma totalmente individual. Então isso é muito mais confortável, né, velho? Do que, por exemplo, tipo, ter uma mesa limitada com poucos auxiliares que todos os músicos vão ter que ouvir exatamente a mesma coisa, saca? Então assim, no meu caso, como guitarrista, se o local que eu vou tocar permite amplificador de guitarra, eu sempre levo o meu gabinete para sempre assegurar que eu vou ouvir bem o meu instrumento e que o som de guitarra vai estar bom, mesmo se eu for ligar em linha, saca? Exatamente porque os sistemas são todos diferentes e isso é extremamente relativo. No caso de igreja, como geralmente o pessoal toca sempre, geralmente na mesma igreja, aí é uma coisa mais fácil, né, de ser combinada e conversada e previamente estabelecida. Geralmente o povo toca muito de ponto, né, porque igrejas são ambientes muito grandes, que tem muito reverb. Então a zoada é uma coisa que pode atrapalhar no som. E aí é você ter, velho, seu próprio fone de ouvido, se possível algum sistema, tipo algum tipo de power click, algum tipo de retorno, que você possa controlar seu próprio volume e entradas, né? Cabos disponíveis para fazer qualquer tipo de conexão
na mesa de som no local. Basicamente é isso. Próxima pergunta. Quando trabalho com o volume da guitarra no máximo, sinto que o ruído é menor do que quando diminui. Por quê? Então, o Thiago Reis, o potenciômetro de volume da guitarra é basicamente um potenciômetro de ganho, um potenciômetro de quantidade de sinal. E a quantidade de ruído, ela tá sim ligada diretamente à quantidade de ganho, à quantidade de sinal que você injeta em algum tipo de aparelho, amplificador, enfim, qualquer tipo de aparelho. E na real o que está acontecendo é que você está ouvindo esse mesmo ruído em diferentes níveis de volume, saca? Ou como ele se comporta em diferentes tipos de som, com mais ou com menos ganho. Mas a quantidade de ruído é a mesma. E aí, para você checar de onde vem esse ruído, pode ser desde o seu captador até o seu potenciômetro de volume da guitarra, passando pelo seu jack, passando pelo seu cabo, pode ser literalmente qualquer coisa. A saída é realmente ir trocando e testando de uma por uma até descobrir onde é que está a causa do danado do ruído. Beleza? Próxima pergunta. Graças ao teu review, eu fui atrás de um Red Giant e tem sido incrível a experiência. Valeu, mano. Então, Bruno Terno, Red Giant é o clone do Rev G3 da Collateral Effects e é um pedal realmente incrível, extremamente pesado, muito definido e com os agudos dele da forma que eu gosto, inclusive prefiro ele em relação ao próprio Rev G3, que tem agudos muito estridentes, velho. Esse pedal realmente é incrível. Quem quiser saber mais sobre ele, quem quer tocar metal pesado, destruição do mal, procura aí sobre o Red Giant no meu canal, que tem um review bacana, beleza? Próxima pergunta. Fala sobre mix, comentando erros frequentes que você vê, principalmente em metal nacional. Então, Gabs Miranda, esse tópico ele é bem complexo, porque o que a gente sabe é que mixagem no Brasil é uma coisa que foi muito ruim, igual a timbre de guitarra, mas que com certeza vem dando uma melhorada de acordo com o tempo vai passando, conhecimento vai sendo adquirido, experiência, etc. Então, assim, tem muita coisa para falar sobre esse tema em específico. Uma coisa que eu vou citar aqui é muito sobre os guitarristas. Para mim, um dos grandes problemas assim do som de guitarra do metal nacional como um todo é porque as inspirações de nós guitarristas de metal, as inspirações de guitarristas brasileiros, quase todos eles, né, os mais famosos, têm uma mão direita muito fofa, saca? E o som da guitarra do metal tá na mão direita. E aí essa fofice com que foi tocada por muito tempo, né, o metal no Brasil terminou influenciando aí uma legião de guitarristas, que eu já cheguei a citar isso aqui quando eu falei sobre guitarristas nacionais e inspirações, né? Que tem pouquíssimas exceções de caras que se preocupam aí com a mão direita, com a pegada e tal. Então, para mim, esse é um dos maiores problemas. A gente tem uma falta muito grande também de bateristas, mas aí é porque realmente para você ser baterista no Brasil já é uma coisa muito difícil. Para você ser baterista de metal é complicadíssimo. Poucos são os bateristas que têm a oportunidade de ter o instrumento na sua casa, ter um estúdio para estudar constantemente e tocar metal na bateria é dificílimo, é quase um esporte olímpico, né, velho? É uma coisa extremamente complicada, você tem que estar com preparo físico incrível, tem que estudar bastante, tem que ser um robozinho, é uma coisa muito complexa. E é isso, pra mim, esses são os dois maiores problemas do metal nacional. Bateristas que precisam estudar mais, e a culpa dessa falta de estudo é muito por não ter um espaço apropriado para você fazer barulho o dia inteiro, e guitarristas com a mão direita fofa, saca? Se você der um grau nisso aí na sua banda, já vai dar um up considerável, beleza? Próxima pergunta. Até que ponto um curso de guitarra online vale a pena? Israel Oliveira GT. Até o ponto que você vai, de fato, concluir aquele curso, ver do começo até o final e estudar ele com dedicação. Uma coisa que rola muito, né? É a galera comprar o curso online com a ilusão de que, ao comprar, vai adquirir todo aquele conhecimento, né? Mas isso, logicamente, não é uma coisa que acontece. Não é todo mundo que, tem essa paciência e essa dedicação diária de assistir às aulas, tornar esse hábito de assistir às aulas no computador uma coisa do seu dia a dia, saca? E se não for dessa forma, não tem jeito, saca? Não tem como você aproveitar, não tem como você aprender com o curso online da mesma forma que, por exemplo, você aprenderia com um professor no dia a dia ali, lhe cobrando toda semana, você precisando ir até a aula, saca? Pra mim, a grande problemática do curso online é essa, tirando aí os charlatões, né? Que, enfim, prometem que você vai aprender a tocar guitarra em 10, 15 minutos. Isso aí é bizarro, né? Se esse é o título do curso, nem clica, saca? Nem perde tempo. Mas se não for o caso, realmente só vai valer a pena se você reservar
um tempinho aí do seu dia para se dedicar ao curso. Se isso acontecer, vai ser um benefício muito grande para você, porque realmente o valor cobrado pelos cursos online, pelo conteúdo que muitos deles possuem, é muito, mas muito inferior ao que seria se você pagasse por essa aula presencialmente, saca? Realmente essa vantagem financeira ela é muito grande para todas as pessoas envolvidas, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Mas que não vai adiantar de nada, absolutamente de nada, se você não se comprometer e não assistir às aulas e não estudar, beleza? Próxima pergunta. Presets montados em guitarras com single cousins, primos solteiros, né? Single cousins, captadores single, né? Enfim, funcionam bem em humbucker e o inverso. Então, Fabian Lopes 6, totalmente relativo, né? Pode ser que funcione, pode ser que não. Depende do humbucker, depende do single e depende do timbre. O que pode acontecer é, por exemplo, você timbrar alguma coisa no humbucker e quando você botar para um single, ficar muito ardido, ficar muito estridente, não ter o mesmo ganho suficiente, já que você tirou um dos captadores, saca? O massa é você entender as características desses dois captadores e quando você for utilizar o mesmo preset com guitarras que tem esses tipos de captadores diferentes, você fica ligado, né? Se vai precisar fazer esses ajustes de acordo com o captador que você está usando. Porque, por exemplo, você não vai ter o mesmo peso, né? O mesmo punch, o mesmo ganho de um som high gain que você está utilizando um humbucker, você não vai ter esse mesmo peso quando você botar um single. É claro, mas você pode dar uma compensada ali, uma melhorada, tirar um pouquinho de agudo, botar um pouquinho mais de corpo, aumentar um pouco o ganho, para deixar o som um pouco mais pesado, né? Um pouco mais próximo. Mas igual, não vai ficar, beleza? Próxima pergunta. Prefere o Octafuzz antes ou depois do wah-wah? Já testou o Marshall Origin? O que acha dele? Abraços. Rissi Costa. Então, velho, vai depender do modelo de Octafuzz e vai depender do modelo de wah-wah. A grande questão sobre essa ligação aí de pedais, principalmente de fuzz, é que muitos deles são sensíveis aos pedais que vêm antes dele. Então, por exemplo, se esse wah-wah aí ele não for true bypass, se ele tiver algum tipo de buffer e você colocar ele antes do pedal de fuzz, provavelmente o som do fuzz vai ficar horrível, extremamente barulhento e totalmente estragado. Estragado não de uma forma positiva, né? Porque o fuzz tem um som estragado, mas é irado. Então, nesse caso, eu vou preferir colocar o wah-wah sempre depois do fuzz, porque senão não dá para tocar, né? Mas se essa não for a questão, aí realmente vai ser uma questão de teste colocar antes ou depois, depende totalmente também do tipo de timbre do wah-wah, se ele é muito ardido. Quando você bota ele depois do drive, ele fica um pouco mais exagerado, um pouco mais proeminente. Ele não tem a compressão que o drive faz, né? Quando você bota o drive depois do wah-wah, então ele fica muito exagerado. Mas pode ser que seja esse tipo de som que você está buscando. Um bom exemplo de wah-wah depois do drive é o Rage Against the Machine. Você vê que o wah-wah fica muito exagerado, muito na cara, mas que inclusive isso aí pode dificultar um pouco na hora de tocar, saca? Então realmente tem que testar. Eu geralmente ligo sempre o wah-wah antes, exatamente pelo que eu falei, para ele ficar um pouco menos exagerado. Em relação a esse Marshall Origin, eu só vi vídeo na internet e parecem ser bem interessantes, mas nunca testei ao vivo. Próxima pergunta. Você poderia encerrar o Segunda Sincera indicando o álbum que você acha top? Será que a galera iria curtir? Fabian Lopes 6. Bom, eu vou fazer isso agora, se a galera curtir, digo aí nos comentários. Um disco que eu tô ouvindo muito essa semana é o disco novo da banda Scalene, uma banda brasileira que passou um tempo aí longe das guitarras distorcidas e nesse novo disco já começa com a música pé na porta assim e riffs sensacionais. O timbre do disco, a mixagem do disco tá incrível, excelente. Foi o último disco que o batera deles gravou e tá muito, muito, muito bom mesmo. Muito som de tudo, tem som de sintetizador, lindos, maravilhosos, muito bom gosto. Som de guitarra bacana também, som de batera, vocais, enfim, um disco extremamente inspirado. Se você não sacou ainda, vão atrás que vale muito, mas muito a pena mesmo dar uma sacada. Beleza? E esse foi mais um Segunda Sincera. Não se esqueçam de deixar seus comentários aí embaixo. Eu tô sempre com vocês aí, trocando ideia. Comentem. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E uma coisa que eu nunca peço, que é habilitar o sininho, velho. Habilitando o sininho, como vocês sabem aí, vocês vão passar a receber todos os vídeos com notificação. E se você quiser ajudar mais ainda, clica aí em Seja Membro, torne-se membro aqui no canal. A partir de R$5 você já pode contribuir para que o canal tenha uma vida longa e próspera. Isso aí, é isso.
Boa segunda para todos, boa semana para todos. Até o próximo vídeo. Valeu!